Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Hoje o nosso tema, como o Francisco colocou, é um tema até interessante porque ele vai variar de acordo com a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo. Em alguns é a alegria que a prece proporciona, em outros, por exemplo, na edição da Federação Espírita Brasileira, está felicidade que a prece proporciona. São palavras equivalentes, mas é interessante como que a gente pode ter duas palavras para algo que, no final, é essa satisfação, é esse sentimento de ventura que a prece nos proporciona. E, é claro, para que a gente possa entender melhor esse tema, que é, na verdade, exatamente o título de um item do Livro dos Espíritos, que se encontra lá no capítulo 27, sobre a ação da prece, é o título de número 23, é o item, perdão, de número 23, que tem esse título, Felicidade que a prece proporciona. É um texto de Santo Agostinho, escrito em 1861, é um texto relativamente curto, são apenas 2 parágrafos, mas de uma profundidade que precisa ser degustada frase a frase, para que a gente possa, de fato, aproveitar toda a riqueza que esse texto traz. E uma forma da gente nos preparar melhor para esse texto, entender melhor, seria talvez revisitar um pouquinho esse tema sobre a prece, que é algo que é tão comum para o nosso entendimento mundano, coloquemos assim, que já aprendemos desde criancinha. Algumas religiões chamam de oração, outras chamam de prece, outras chamam de reza, mas a ideia dessa comunicação com o sagrado, com o divino, com o ente superior, com algo que transcende a vida humana, é um traço inerente da humanidade desde o seu primórdio. Mas coube à doutrina espírita trazer esse entendimento em definições mais claras, mais concretas, a fim de não deixar margem para dúvidas ou para mais interpretações. E esse tema foi abordado inicialmente no Livro dos Espíritos e depois desenvolvido complementarmente nas obras seguintes. Mas, recorrendo ao Livro dos Espíritos, podemos pegar, por exemplo, a questão de número 659, porque ela dá uma definição bem abrangente, mas, digamos, de alto nível, sobre o que seria a prece e esse mecanismo. Então, a pergunta que Kardec fez nessa questão é a seguinte: qual o caráter geral da prece? Então, é uma pergunta interessante, né, porque ele não está ainda entrando em detalhes, ele vai explorar isso nas questões seguintes, mas já serve para o nosso propósito. Então, a resposta dos Espíritos é bem interessante. A prece é um ato de adoração. Começa aqui. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, essa parte aqui é a parte que nos interessa mais. Então, veja, primeiro, os Espíritos dizem que a prece é um ato de adoração. Então, veja, adoração, eu estou falando aqui de um sentimento de amor que não é o amor terreno que a gente sente por um cônjuge, por um filho, por um parente. Não que esses sentimentos não sejam nobres e até mesmo que possuam traços divinos. Mas aqui eu estou falando de um amor que é transcendente a tudo que é isso. Adorar a Deus é amá-lo em toda a profundidade. É algo que, na verdade, vamos aprendendo a realizar em nós mesmos à medida que vamos evoluindo. Porque adorar a Deus envolve, da nossa parte, diversas qualidades que ainda estão em estado ou de latência ou em desenvolvimento no estágio atual que a nossa humanidade se encontra. Por exemplo, fidelidade, submissão, humildade,
qualidades que são necessárias para que o amor que devemos ao nosso Criador, ele seja maior do que o amor que temos pelos entes queridos, posto que é um amor ainda personalista, egoísta, às vezes mesquinho, porque é um amor imperfeito. Amar é aprender a amar perfeitamente. E a prece, vejam, é um instrumento para desenvolvermos este amor. É nesse sentido que os Espíritos dizem que a prece é um ato de adoração. E eles seguem. Orar a Deus é pensar nele, primeira característica. É aproximar-se dele, segunda característica. É pôr-se em comunicação com ele, terceira característica. Então, aqui a gente tem 3 aspectos que, lendo assim, a gente pensa, tá, ok, concordo, mas precisa de reflexão para entender o que realmente é a prece e o que não é a prece. Porque, especialmente aqueles de nós que vieram de outras religiões, eu, por exemplo, nasci num lar católico, mas sei que tem irmãos que vieram de lares evangélicos e de outras correntes religiosas. Em muitas dessas correntes, a percepção, eu não digo daqueles estudiosos, mas do público comum, que frequenta uma missa, o que frequenta uma casa de orações, o que frequenta um culto, muitas vezes a gente tende a se fixar muito no aspecto material do que seria uma prece. Então, eu me preocupo com as palavras que eu vou utilizar, com a eloquência que eu coloco nessas palavras, até com a quantidade de palavras, porque muitas vezes eu associo a prece a uma negociação comum que a gente está acostumado a realizar no dia a dia, quando, na verdade, não é. Vejam aqui que, por essas 3 características, para mim, a prece ser eficaz, em primeiro lugar, ela tem que me fazer pensar em Deus. E pensar em Deus não é simplesmente, Deus é o nosso Pai, princípio inteligente, causa primária de todas as coisas, isso é Deus. Não. Pensar o que Deus representa a mim. Na prece, eu estou me dirigindo a Ele. O que é Deus para mim? O que é ser o Criador da minha alma? Porque todos nós, praticamente todos nós, temos uma ligação afetiva muito forte com os nossos genitores. Geralmente, essa ligação afetiva costuma ser mais forte com a nossa mãe, posto que ela nos deu a vida, o que é um sentimento belíssimo e uma missão sagrada. Mas vejam, a nossa mãe nos deu a nossa vida material. Deus é o Criador do nosso espírito. Então, essas reflexões nos ajudam a entender a grandeza de Deus. Nos ajudam, inclusive, pegando a frase anterior, a melhor adorá-lo, a melhor amá-lo. Pensamos que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, que possui todas as perfeições ao grau infinito, e Ele é meu Pai. Lembra até aquela frase de para-choque de caminhão, né? Eu não sou dono do universo, mas sou filho dele. Então, essa é a grandeza do pensar em Deus. E isso nos coloca, naturalmente, numa atitude de submissão, de humildade e de fidelidade, que é uma das características essenciais da fé, que vamos comentar um pouco mais para frente aqui. A fé é essa submissão e essa fidelidade com Deus. São características essenciais. Então, o primeiro traço de uma prece eficaz, eficiente, é nos fazer pensar em Deus. Segundo, é nos aproximar dele. Isso é interessante, podemos complementar esse aspecto com um versículo do apóstolo Tiago. Sim, Tiago é apóstolo também porque ele escreveu uma carta à comunidade cristã. Nós temos uma epístola de Tiago. E nessa epístola, no capítulo 4, versículo 7,
ele faz uma recomendação que é exatamente isso que a gente está falando da prece. Tiago escreve o seguinte, eu estou aqui com a tradução da Nova Almeida atualizada, mas eu vou mudar uma palavrinha só para ficar mais no mineirês, para ficar mais próximo do nosso entendimento. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, veja, quando nós buscamos nos aproximar de Deus, Deus se aproxima de nós. Não que Ele tenha nos abandonado em algum momento, muito pelo contrário, mas nós é que nos afastamos de Deus. Lembra, inclusive, pensando nessa dimensão, lembra, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Recordam? Aquele que saiu, pegou todo o dinheiro e falou, eu vou para o mundo, vou fazer acontecer, e quando tudo deu errado, ele voltou para casa com o rabinho entre as pernas do pai e foi recebido com uma alegria imensa, o retorno do filho pródigo. E a gente imagina, ouvindo essa parábola de Jesus, que Jesus está falando das grandes bobagens que a gente comete na nossa vida, dos grandes erros. Sim, com certeza, a parábola se aplica aos grandes erros, mas também se aplica aos pequeninos afastamentos do meu dia a dia. Especialmente, eu vou falar especialmente hoje porque é o momento que nós vivemos, mas converso com muitas pessoas e todas dizem que estão tão atarefadas, tão sobrecarregadas, parece que é um novo normal pós-pandemia, você não ter... Se a gente já não tinha tempo para nada antes, agora é que a gente não tem absolutamente tempo para nada. E é tanta angústia, tanta cobrança, tanta preocupação, que, ao longo do dia, a gente tende a se afastar de Deus. Não Ele de nós nos afastamos de Deus. Por isso a recomendação de Tiago, vejam, há 2000 anos atrás, imagino que ele escreveria hoje em dia, em época de redes sociais. Então, nós temos que buscar nos aproximar, nos achegarmos a Deus, para que então Ele se achegue a nós, para que então possamos senti-lo, porque nós é que saímos dessa sintonia, nós que damos tanto foco às nossas preocupações, às necessidades urgentes de cada dia, que esquecemos até a nossa natureza, que nós não somos um corpo que possui uma alma, que temos que cuidar eventualmente. Não, nós somos uma alma temporariamente envergando um corpo. E nós nos esquecemos que a nossa natureza é divina. E nos angustiamos, e nos desesperamos, esquecendo-nos que somos simplesmente os filhos do dono do universo. E aí, então, é essa frase que Tiago traz, que é tão relevante para essa explicação que a gente está agora vendo sobre a prece, porque a prece é essa oportunidade de nos aproximarmos de Deus, esse momento. Inclusive, Jesus já explicou como podemos fazer isso essa aproximação pela prece, da forma mais eficiente. Vamos para um quarto, num recanto, num cômodo tranquilo da nossa casa, fechemos a porta e, em silêncio, oramos a Deus. Se a gente fosse trazer isso para as definições de hoje em dia, é praticamente, se a gente não quiser chamar isso de prece, Jesus está basicamente nos convidando a uma meditação dirigida a Deus. Não é isso? Eu me recolho em um cômodo tranquilo, isolado, onde eu não vou ser perturbado, e em silêncio busco a Deus. E não leve o celular, pelo contrário. Aliás, não leve o celular para muita coisa. Se você precisa de foco para fazer qualquer coisa, inclusive orar a Deus, deixe o celular no silencioso, em outro cômodo, para que a tentação da carne digital não fale mais alto. Mas, então, esse é um convite à meditação que Jesus faz. A prece. Então, você veja, o convite de Jesus tem, eu estou pensando em Deus, eu estou me aproximando de Deus, e agora o terceiro aspecto, eu me comunico com Deus. Então, eu recordo nesse momento, dessa comunicação com Deus, que
eu me recordo de uma lembrança da minha infância, eu era criança ainda, e eu perguntei para minha avó como que ela orava, como que ela, né, porque na época eu decorava algumas preces, como Pai Nosso, lembrando, eu venho de uma família católica, né, então Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor e etc. E uma vez eu perguntei para minha avó paterna como que ela orava. E ela disse: meu filho, eu imagino que eu coloco a minha cabeça no colo de Jesus e falo com Ele tudo o que eu sinto no meu coração. Então, achei isso tão marcante, porque era tão diferente do conceito que eu tinha de oração, e eu fiquei encantado com a simplicidade e a verdade disso que ela falou. Então, orar a Deus é isso. Essa comunicação que os Espíritos estão falando é esse ato de submissão de um. Já que na concepção indiana Deus tem esse aspecto maternal, né? Se falarmos do aspecto criador da divindade no conceito do hinduísmo. Então, nossa mãe, nosso Pai universal, então chegamos nele e com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa humildade, abrimos o nosso coração. Então, aqui, não importa que palavras eu vou utilizar, se a oração é mais longa ou é mais curta, o mecanismo da comunicação eficiente é a intensidade do sentimento. É a verdade das palavras que eu estou colocando. Eu não estou barganhando com alguém um trato, né, como a gente vê em algumas outras religiões, né, onde parece que se faz uma negociação. Olha, se eu conseguir isso, eu faço aquilo, né? Mas aqui é simplesmente eu falar com aquele que sabe exatamente, melhor do que eu, o que se passa no meu coração. Então, não tenho que esconder, não tenho que florear, não tenho que sofisticar. É um diálogo de coração, é um diálogo de sentimento, é um diálogo de verdade. Então, esses três componentes, eles são essenciais para que a minha prece seja verdadeiramente eficaz. Então, estamos dando um pouco mais de atenção a essa definição, porque eu estou falando da felicidade da prece. Mas não é a felicidade de qualquer prece, é a felicidade que só a verdadeira prece pode, de fato, proporcionar. Essa prece que a gente está comentando em cima da resposta do Livro dos Espíritos. É assim que nós temos que aprender a orar, que aprender a nos comunicar. Não estou falando, né, nesse momento com uma plateia de crianças ou de adolescentes, mas de adultos, quase todos, uma ou duas participações mirins, mas, ainda assim, por sermos adultos, muitas vezes nos colocamos numa posição de, não, mas eu já sei, eu sou espírita de carteirinha. Mas vamos fazer uma reflexão honesta conosco. É realmente assim que oramos? Eu, por exemplo, oro todo dia, mas revendo esses textos e preparando o que eu ia trazer para a nossa reflexão da noite, eu percebi que eu oro errado. E vejam, não é a primeira vez que eu abordo numa palestra ou numa aula do ESD esse tema, mas a gente esquece. Viver materialmente é estar, né, sob o efeito, pegando mais uma vez um conceito indiano, o efeito de Maya, o véu da ilusão. Parece que cobre tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que a gente estuda, as palestras que a gente assiste, os livros que a gente lê, parece que eles vão para um compartimento da nossa mente, que ele fica ali em repouso, e na prática, muitas vezes vivemos até mesmo negando esse conhecimento, negando essa fé. Por isso é tão importante estarmos sempre buscando participar do movimento espírita, seja através de palestras, de encontros fraternos, de trabalhos assistenciais na casa, enfim, para que nos relembremos aquilo que já sabemos,
mas que muitas vezes, no dia a dia, nessa tal rotina do dia a dia, acabamos por esquecer. E, para complementar esses apontamentos que eu já fiz, eu trago a questão seguinte do Livro dos Espíritos, especialmente o final da resposta vai nos interessar muito para o texto que vamos comentar daqui a pouco. Questão 660. A prece torna melhor o homem? Resposta: sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança, olha o que a gente falou dos requisitos da prece, se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Esse aqui eu não vou nem comentar, porque está presente no texto do Evangelho que vamos avaliar. Mas esse finalzinho é interessante. E este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, vejam, a prece não é algo místico, não é uma experiência filosófica, religiosa, não. O que está sendo colocado aqui é que a prece é um meio eficaz de nos comunicarmos com Deus, posto que, quando feita de modo eficiente, com fervor, com confiança, com sinceridade, o socorro que nós pedimos jamais é recusado. Esse é o mecanismo da providência divina. É isso que Jesus quis dizer com aquela frase, pedi e obtereis. O nosso Pai nunca nos abandona, nunca estamos sós. É que nem aquela história, né, das pegadas na areia, que eu caminhava com Jesus, eu tinha 2 pares de pegadas, e aí, olhando para trás, eu vejo que nos momentos mais difíceis da caminhada, só tinha um par de pegadas. E eu penso, Jesus me abandonou. Não, meu filho, eu te carregava no colo nesses momentos da sua caminhada. Então, é a mesma coisa. Nenhum pedido, através de uma prece sincera, fica sem uma resposta. Ficamos nós desamparados pela providência divina. Mas vamos seguir, porque, infelizmente, o nosso tempo não é tão longo assim, e eu gostaria de analisar o texto fazendo uma leitura comentada. Então, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 23, felicidade que a prece proporciona. 7 minutos. Santo Agostinho começa dizendo, vinde, vós que desejais crer. É exatamente o que a gente falou da prece. É um convite. A prece é um convite que Deus nos faz. Nos lembra muito o que Jesus falou, está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 28, aquela frase, aquele convite tão conhecido, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É esse o convite da prece. Por isso, é um ato que eu tenho que fazer. Eu preciso buscar Deus através da prece. Vinde, vós que desejais crer, vós que buscais a Deus, vós que buscais fortalecer a fé que possui. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Aqui Santo Agostinho está falando justamente da revelação da doutrina espírita. Nessa época, 1861, então, quantas mensagens eram recebidas? O correio espiritual estava funcionando a pleno vapor, não só na França, mas em toda a Europa, em todos os continentes. Coisas que até então não sonhávamos, estavam sendo reveladas. Este é o momento, por isso o convite para todos nós que buscamos crer. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Então, aqui eu não estou falando de aquele amor mesquinho que nós temos, que é um amor condicional, que é um amor que tem uma medida muito bem definida e que, a partir dali, não conseguimos mais entregar. Estamos falando do amor de Deus,
que não tem limites, que não tem medidas que possam ser aplicadas. E isso é nos ofertado. É isso que ele quer dizer, que Deus abre esses tesouros, esse manancial imenso que a prece nos coloca em contato. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Então, aqui, ele está falando dessa prece sincera. Eu não sei quantos dos que estão aqui, de nós que estamos aqui, passaram por essa experiência, mas quantas vezes nós estamos em grande sofrimento, em angústia, numa situação que parece não ter uma saída, e buscamos a prece daquela forma que eu expliquei, colocando a nossa cabeça no colo de Deus e abrindo o nosso coração. E depois disso, dessa catarse que nós fazemos, a gente sente de uma forma que não é palpável materialmente, mas sente um reconforto, sente uma paz, sente uma plenitude, que é justamente a resposta, esse socorro que Deus envia para nós, que só quem realmente se entrega à prece sabe do que eu estou falando. Por isso, esse alerta aqui aos homens incrédulos. Não vamos duvidar, porque nem tudo, ainda no estágio evolutivo que nos encontramos, conseguimos compreender. Questão 244, Kardec pergunta se nós poderemos ver a Deus. E a resposta é, só compreende, só vê em Deus, no sentido ver de compreender, né, não que seja uma entidade física, os espíritos superiores. Nós, que somos espíritos inferiores, o intuímos. Então, não dá para conceber Deus apenas usando a razão. A razão auxilia em alguns aspectos, mas a experiência com o divino, no nosso estágio evolutivo, ela é algo muito mais intuitivo, algo que não é possível colocar em números ou em conceitos lógicos. Por isso, esse alerta dos homens incrédulos. Se nós que duvidamos soubéssemos o bem que essa prece traz, iríamos mudar de ideia. Ele segue aqui. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Daquele que ora de verdade. E isso a gente tem, né, o texto foi escrito em 1861, mas eu acho fantástico as obras, por exemplo, que são contemporâneas aqui no Brasil, as de André Luiz, as de Manuel Filomeno de Miranda, aonde os autores espirituais registram o momento dessas preces, tanto as feitas pelos encarnados, quanto as feitas pelos desencarnados. Como toda prece verdadeira, sentida, ela é respondida quando cai flocos de luz, ou quando aquele que ora do seu coração irradia uma luz multicolorida, indicando que realmente a prece não é algo apenas místico, mas é, de fato, uma força que colocamos em movimento. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, imagine que, nessa comparação, é como se estivéssemos num incêndio, um incêndio das angústias da nossa existência, das mil necessidades que somos compelidos a atender e a lutar para satisfazê-las. E aí, nesse momento de estamos sentindo as chamas das dores desta vida, a prece é essa chuva, esse orvalho que cai sobre o incêndio e aplaca, diminui esse calor que nos sentimos envolvidos. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, como já comentamos, a prece nos coloca em comunhão, em contato com Deus, nos reaproxima dele. É um instrumento mais eficaz para nos conduzir a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Já comentei, né? Vamos para o nosso quarto, para algum local tranquilo, nos recolhemos em nós mesmos, pelo silêncio,
e buscamos estar nesta comunhão com Deus. Que muitas vezes, me recordo agora, quando perguntaram à Madre Teresa de Calcutá como ela orava, e ela disse que simplesmente ficava em silêncio, ouvindo o que Deus tinha a dizer para ela. E aí o entrevistador, não satisfeito, perguntou novamente: e o que você escuta de Deus? E ela respondeu: Deus fica em silêncio escutando o que eu tenho a dizer. Ou seja, de uma forma bem ao jeito dela, ela está falando dessa comunicação que dispensa até as palavras, porque eu estou falando de sentimentos, de emoções, que são muito mais transcendentes. Quantas vezes a gente tem uma dor, uma angústia, uma necessidade, e que a gente não consegue exprimir em palavras. E muitas vezes, quando tentamos nomear as nossas dores, os nossos anseios, ficamos frustrados, porque nunca conseguimos pintar o quadro com as cores que realmente estamos sentindo dentro de nós. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Então, através dessa comunhão, eu aumento a sintonia espiritual da minha alma. Orar, nesse sentido do que estamos falando agora, é como se eu tivesse um rádio. A maioria de nós conhece os rádios de antigamente, onde eu tinha aquele botãozinho que eu girava, o dial, e sintonizava na rádio que eu queria ouvir. Eletronicamente falando, era uma frequência de onda. Eu só mudava a frequência que a minha antena capta. A mesma coisa, sob esse ponto de vista, é a oração. Eu estou mudando a frequência da minha alma. Ao invés de estar sintonizado na rádio desespero da vida terrena, eu me conecto na rádio sublime bênção de Deus. Então, eu passo a ter essa comunhão, o meu pensamento fica, inclusive, mais claro. Eu vejo mais lucidamente a situação que me encontro. E, muitas vezes, neste momento, ou logo após a prece, me vêm insights, me vêm visões, percepções, que até então nunca tinham sido cogitadas. Por quê? Eu estou acessível à influência dos bons espíritos, dos mentores que cuidam da minha existência. Mas, para isso, eu tive que mudar a estação da minha mente. Para isso, eu tive que me aproximar, me aconchegar a Deus, para que Ele, então, se aconchegue a mim. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Olha, aqui Santo Agostinho, vira poesia pura o que ele está colocando, tentando traduzir em palavras esses sentimentos que são de uma nobreza, de uma delicadeza, que nós, no dia a dia, não estamos acostumados. E é claro que, quando eu for hoje para a minha casa, e espero que, motivados pela reflexão da noite, busque orar de forma diferente, não é isso que eu vou sentir hoje. Essa é uma jornada onde eu vou aprendendo a me entregar, onde eu vou aprendendo a sintonizar a minha mente na estação de Deus, na estação da espiritualidade espiritual, da espiritualidade superior. Mas é esse tipo de destino que eu sei que em breve eu posso alcançar. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. É difícil para a gente compreender exatamente o que Santo Agostinho está falando, porque eu estou temporariamente com um corpo de carne. Eu vejo com os olhos, escuto com o ouvido, sinto o aroma pelo nariz, mas não é assim que o nosso espírito funciona. Questão 257 do Livro dos Espíritos, que não é nem uma pergunta, é um ensaio que Kardec faz sobre a percepção dos espíritos,
E ele conclui que o espírito, ele sente por todo ele. Ele vê por todo o espírito, ele sente tatilmente por todo o espírito, escuta por todo o espírito, é um órgão sensorial. Não está localizado em partes como o nosso corpo. Então, imaginem, a experiência vivida é muito mais intensa, sensorialmente falando, do que a que temos aqui encarnados. E o que a prece tem a ver com isso? Pela prece, eu já consigo antever, se é que existe, sentir previamente essa experiência. Não vai ser no potencial que o meu espírito sente, mas vai ser algo muito mais transcendente do que eu estou acostumado. Doçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações, porque nesse momento conseguimos nos desprender, nem que seja por um pouco, das nossas paixões mesquinhas, dos nossos interesses pequenos, porque nos conectamos com essa espiritualidade, com essa transcendência, e percebemos que a nossa vida é muito mais do que o dia a dia, tão pequeno, porque somos espíritos imortais, multimilenares. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, a prece não altera as provas que estamos sofrendo. E isso é interessante. Eu já conheci pessoas que deixaram o espiritismo porque acharam que, pelo fato de serem espíritas, os obsessores não iriam perturbá-la, que a sua vida iria dar certo, que tudo iria se transformar. Não. As nossas provas, as nossas dores, elas não serão extintas porque viramos espíritas. Jesus foi crucificado e os seus apóstolos também. A diferença é que eu ganho essa força, eu ganho esse insight, eu ganho esse poder sobre-humano de perseverar, mesmo quando tudo ao meu redor desaba. E, para finalizar as nossas conclusões, pelo horário avançado, não poderia terminar um assunto sobre a prece sem uma prece. Então, eu escolhi um texto muito bonito de uma autora espiritual que eu admiro muito, que é a poetisa Maria Dolores, e o nome é Prece de Aceitação. Então, fica como a nossa prece para encerrar essas reflexões. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada, de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e, manejando a frase tema e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a Ti como estou, por isto mesmo rogo, não me deixe a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com Teu imenso amor, o que queres que eu seja. Muito obrigado, irmãos.